Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é Gilmar Maziero, professor da área de Economia e Administração de Empresas da Universidade de São Paulo, no Brasil. Professor, muito obrigado por ter vindo. Está aqui em Macau para participar numa conferência internacional sobre a estratégia chinesa Uma Faixa, Uma Rota. O que é que o Brasil, do outro lado do mundo, tem a ganhar com esta iniciativa? Como é que olha para esta iniciativa chinesa? Pois primeiramente, boa tarde a todos. E eu acho que não é só o Brasil que vai ganhar com essa estratégia chinesa, mas todos os países que estão próximos aos traçados, quer da rota, quer da estrada no território, ou quer da rota marítima. E o que o Brasil tem a ganhar é que ele precisa ser conectado a esta rota. Então, hoje por hoje, existe um excelente relacionamento com a China, mas a China não incluiu o Brasil no traçado desta rota. E a nossa participação nesse seminário é para tentar chamar a atenção das autoridades chinesas para que estendam a rota até a América Latina, o que não tem sido feito até o momento, mas eu acredito que será muito em breve. O Brasil tem a ganhar porque o Brasil é um país continental, ele fornece muitos produtos para a China e para outros países mais do contexto asiático, né? E, obviamente, uma maior aproximação, um maior conhecimento desses relacionamentos vai ser benéfico para todos os países envolvidos. Já existe uma plataforma formal de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, incluindo naturalmente o Brasil, que é o maior país deste bloco lusófono. O que é que esta iniciativa poderá acrescentar, da perspectiva do Brasil, a esta cooperação com a China? Pois o Brasil não tem dado a importância que a comunidade dos países de língua portuguesa merece. Né? Isso é uma crítica de um cidadão brasileiro às autoridades brasileiras que não têm dado a importância que esta comunidade possui e que tem sido potencializada pelos chineses desde o seu início com a criação aqui em Macau do Fórum de Macau, que é o fórum que busca uma aproximação da China com esses países. Eu tenho a impressão que, dada a maturidade já da comunidade, dada a maturidade do Fórum de Macau, né, o Brasil, obviamente, terá que ter uma participação maior na comunidade. Não tem tido, por N problemas que têm acontecido na economia brasileira, mas eu acredito que, em breve, o Brasil participará com muito mais afinco nessa comunidade, até porque agora, dentro da estratégia Uma Faixa, Uma Rota chinesa, existe uma oportunidade muito grande de uma cooperação muito mais significativa com os países de língua portuguesa, entre os quais o Brasil é o grande representante dessa comunidade, mas é o Brasil que precisa tomar uma iniciativa mais proativa de participação, mais ativa nessa comunidade. Falou em maturidade do Fórum Macau. Acha que já se pode falar em maturidade numa plataforma que tem vindo a ser criticada por vários quadrantes devido a uma certa inércia e dificuldade em passar alguns planos ambiciosos do papel para a vida das pessoas, para as empresas. Há poucos projetos ainda a serem apoiados. A ambição do Fórum é muito maior do que aquilo que tem vindo a fazer até agora. Que avaliação é que faz do Fórum? Pois eu acredito que sim, se pode falar em maturidade, porque a comunidade dos países de língua portuguesa foi formada nos anos 90, no final dos anos 90. O Fórum foi a posterior, né? Mas já, eu não tenho precisão dos números, mas já temos mais de 10 anos de atividade do Fórum. Obviamente, o Fórum tem 14 anos, foi formado em 2003. Ok, então temos 14 anos. 14 anos é um adolescente, né? Que nós podemos considerar já num estágio avançado da adolescência e que será muito mais exigido, muito mais impulsionado agora com a estratégia chinesa de Uma Faixa, Uma Rota, aonde a ligação com os países de língua portuguesa terá que ser exercida de uma forma ou de outra. Nesse sentido, o Fórum é um interlocutor privilegiado, me parece. É assim na teoria, perguntava-lhe na prática, as empresas chinesas, as empresas brasileiras, precisam desta plataforma para se entenderem, para se aproximarem? Pois, China e Brasil são dois gigantes, né?
duas economias enormes. Então, quando nós conversamos de grandes negócios, obviamente não há necessidade de um fórum, não há necessidade de intermediação de ninguém, né? Porque grandes negócios são realizados, né, a nível governamental e grandes empresários que se colocam em contato e possuem todo um instrumental de assessoria que lhes ajuda a formalizar os negócios. Qual é então a mais-valia do fórum? A mais-valia do fórum é servir as pequenas e médias empresas, que essas sim não têm a estrutura, né, e a capacidade de negociação nos níveis mais elevados dos 8 países, né, e falando de Brasil e China. Mas há que se lembrar que a comunidade não deve estar a serviço dos poderosos ou dos grandes, né? Ela tem que atender aos demais países e, nesse sentido, eu não sou tão crítico quanto os demais na atuação do fórum, porque não é uma atividade fácil, né? Aproximar pessoas, aproximar diferentes países, né? Treinar essas pessoas, né? E criar canais, né, de distribuição ou de conhecimentos recíprocos não é coisa fácil. Bem. Obviamente, toma tempo, mas esse tempo já tem sido considerável e agora, com a estratégia chinesa, eu diria que um grande impulso será dado em todas essas atividades. Como é sabido, nesta altura o Brasil atravessa uma grave crise política, já lá vamos. Em termos de economia, o certo é que depois de, penso que 2 anos de resultados menos positivos, resultados no negativo da economia brasileira, neste primeiro trimestre até houve crescimento, reduzido, 1%, mas houve crescimento. Acredita que este momento político vai dificultar a recuperação económica do Brasil? O problema é definir o que é este momento político, porque nós temos... O que é este momento político? Não, pois é, nós temos passado por crises bastante significativas, passamos por um segundo processo de impeachment no presidente e ainda não estabilizamos politicamente, né? Então, se a ideia é nós trocarmos o atual presidente, né, ainda não sabemos como, temos que estudar como fazer esse processo. O importante é reconhecer que sim, estamos numa maturidade democrática que nunca estivemos antes. Isso é muito importante ressaltar, porque o Brasil sempre foi um pêndulo entre democracia e autoritarismo, e o maior período de experiência democrática é esse que nós vivemos. Portanto, acha que não há hipótese de, neste contexto, haver uma repetição de episódios que já aconteceram na história recente do Brasil, de intervenção militar? Não vejo como. Não vejo como, não há motivo nenhum, não há razão nenhuma. Por quê? Porque, apesar de um processo de corrupção sistêmica que se implementou na sociedade brasileira, as instituições continuam fazendo seu papel e exercendo seu papel. Apesar de todo um movimento, né, da parte de um dos partidos da nossa República, de que o processo de impeachment da presidente Dilma, né, da ex-presidente Dilma, era um golpe. Não existe golpe que demore 8 meses para ser realizado, 6 meses para ser realizado, um pouco mais que isso, né? Então, as instituições estão prevalecendo, estão exercendo o seu papel, né? E, obviamente, falta para o Brasil, né, um rumo, né, para dar uma orientação, né, mais positiva aos atores políticos e, obviamente, também aos atores econômicos, para que a gente possa entrar num novo período de estabilidade e crescimento econômico, como é o desejado. Neste contexto, com o Ministério Público do Brasil a pedir a prisão efetiva de Michel Temer, várias suspeitas, o próprio Congresso, a maioria ou grande parte dos membros do Congresso estão também envolvidos em suspeitas. Quando é que acredita que vai haver eleições? Será em 2018 ou antes disso? O problema é de que foram solicitadas investigações. Não foi solicitada prisão de ninguém. Então, há que se dar o tempo para que a justiça exerça o seu papel e de que a verdade apareça. É fácil lembrar de que o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem há mais de anos, né, sendo acusado e sendo investigado, e até o momento ele não foi colocado na prisão como alguns dos seus colegas foram. Então, há necessidade de se comprovar fatos e ilegalidades cometidas, que é o mesmo caso que ocorre agora com o atual presidente Temer. E é super interessante
porque existiu um réu confesso, né, que foi o então presidente da companhia JBS, né, e que a sociedade toda passou a investigar um suspeito. E o réu confesso está em liberdade nos Estados Unidos. Isso causa alguma perplexidade para os brasileiros normais como eu, de que parecem existir algumas imperfeições no sistema judiciário brasileiro. Mas se existem, obviamente, se existe no sistema político, existe no sistema judiciário. Eu diria que pouco a pouco, né, o amadurecimento da sociedade brasileira vai corrigindo essas falhas e nós teremos processos mais rápidos. Né? Isso para evitar, né, de que um governo que então teve as suas iniciativas relativamente bloqueadas, né, que é o governo, não é um governo interino, mas o governo substituto, o governo do vice-presidente e agora presidente Michel Temer, está tendo dificuldade de governar e terminar o seu mandato. O meu ponto de vista é que terminará, porque no Brasil nada acontece rapidamente, dadas as dificuldades que nós temos de falta de amadurecimento institucional, apesar do grande progresso que tem acontecido, que era aquilo que eu coloquei anteriormente, que nós estamos amadurecendo a nossa democracia e estamos deixando ela cada vez mais forte. Professor, no meio de uma crise como esta, crise política, também muitos deputados e dirigentes políticos, o próprio Presidente sob suspeitas de corrupção, como é que olha para esta questão? É o sistema judicial que está a funcionar melhor ou a corrupção que chegou a um nível tal que acabou por ser descoberta e cair no domínio público? É difícil julgar porque o país é grande e é uma economia, uma sociedade já bastante complexa, mas nós continuamos acreditando nas instituições que temos. Se não são as melhores possíveis, são as que temos, e elas têm feito um papel que tem deixado, eu diria, a grande maioria dos brasileiros bastante satisfeitos. Confia na justiça brasileira para lidar com este caso? Pois a justiça, com este processo, mega processo? Pois não é só uma questão de justiça, é uma questão da busca do equilíbrio dos poderes. Né? Então, não é só a corrupção no sistema legislativo, no poder legislativo, não é só a corrupção no sistema executivo, mas pouco a pouco, eu acho que chegaremos lá, a corrupção, que se existe em dois dos sistemas, há que se imaginar que exista num terceiro. Né? E precisamos tratar de todos estes casos, né, de uma maneira universalizada. Então, eu diria que não há que se culpar, né, os deputados, os senadores, né, não há que se culpar os representantes do Executivo, não há que se culpar alguns representantes do Poder Judiciário, mas há que sim virar a página, né, e buscar um país, uma transparência maior e um país com exemplos que vêm de cima, que não sejam esses que têm realmente nos deixado bastante preocupados, porque na busca do interesse particular, na busca do interesse individual, o prejuízo de todos tem sido bastante significativo. Ainda neste tema da corrupção, o professor Olivier Dabé, da Sciences Po de Paris, que também já deu aulas no Brasil, disse que a pilhagem do Brasil dá vertigem e que, comparando o Brasil com o resto do mundo é amador em termos de corrupção. Pedi-lhe um comentário a estas declarações e perguntava-lhe também como explicar este fenómeno da corrupção no país. Existe em todo o mundo, existe no Brasil possivelmente num grau mais elevado, é uma questão cultural. Como é que se explica este fenómeno? Pois o problema da corrupção sempre depende com quem você compara, né? E em que momento histórico você compara. Então, é um problema universal. Em algumas sociedades ele é mais controlado do que em outras, né? No passado, os montantes envolvidos nos processos ilícitos eram bem menos expressivos do que se transformaram no presente. Então, no Brasil aconteceu uma escalada, né, do processo de corrupção nunca antes vista, nem nos anos do Império ou mesmo da ditadura militar, que existia, mas a gente não sabia. Então, o Brasil, como eu falei, vem amadurecendo, vem deixando mais transparente, né, os seus problemas e buscando soluções, porque
na medida em que nós deixamos os nossos problemas mais visíveis, nós precisamos aprender como resolvê-los, como solucioná-los. Né? Então, os processos no judiciário, em qualquer esfera, são extremamente demorados e não deveriam ser. E a sociedade vem percebendo isso e vem buscando formas de acelerá-los. Né? E é como eu falei, a corrupção que foi atribuída só ao sistema legislativo, hoje percebe-se que não, que ela é muito forte no executivo, no poder executivo também. Apesar de que tivemos e temos ex-presidentes que, enquanto presidentes, ou mesmo ex-presidentes, sempre afirmaram que nunca viram nada, que não sabem de nada, que não estão envolvidos com nada. O que é difícil a gente acreditar nisso, porque é presidente para quem então? Se não está sabendo o que está acontecendo com os seus subordinados, com as suas relações mais próximas. Mas, pouco a pouco, a gente amadurece, a gente aprende e a gente vai buscando um aperfeiçoamento da nossa democracia, que é o que nós precisamos fazê-lo, porque é somente com ela que nós vamos ter uma estabilidade política que vai nos permitir uma estabilidade econômica e uma retomada do desenvolvimento econômico no país. De fora do Brasil, quando se olha para o país, pensa-se imediatamente nestas questões de combate à corrupção, mas tem havido também uma grande contestação em relação ao plano de reformas económicas do presidente Temer, a nível de legislação laboral, segurança social, despesa do Estado, há aquele plano de limitação das despesas do Estado a 20 anos, que foi aprovado no final do ano passado. Como é que olha para este pacote de políticas económicas deste governo? É aquilo de que o país precisa? Pois, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, não. Porque nós precisamos não olhar para os problemas imediatos e para soluções imediatas. Na minha maneira de ver, nós precisamos olhar para um horizonte de tempo um pouco mais amplo, e aí trabalharmos nessa direção. Dizia que não se está a pensar a prazo, mas neste caso existem medidas em cima da mesa que foram aprovadas e que vão ter uma aplicação de 20 anos, de 2 décadas. Neste caso não se está a pensar só no curto prazo. O que lhe perguntava era se estas medidas de limitação dos gastos do Estado, despesas federais, poderá ter um efeito contraproducente em termos de relançamento da economia. É possível, mas eu não acredito. Acredito que a medida aprovada do teto do gasto público, ela é importante, mas não suficiente, e ela deveria ter sido pensada num contexto que envolvesse outras medidas associadas. Nesse caso, o pessoal coloca de que sim, foi pensado com a reforma da Previdência ou foi pensado com a reforma trabalhista, mas não foi votado conjuntamente. Sim. Então, você tenta solucionar um problema com uma medida sem pensar em outras possíveis para tornar aquela mais eficaz ou eficaz, e não ficar dependendo de uma continuidade de reformas constantes ou de medidas que são sempre muito pontuais. Quando eu falo em longo prazo, é um conjunto de medidas que dá uma visão e uma possibilidade, uma estabilidade para os investidores acreditarem de que o país vai funcionar de uma determinada maneira e não estarem submetidos a reformas que acabam sendo constantes e sendo constantes acabam criando uma certa instabilidade e inibindo então o investimento produtivo, fundamentalmente um investimento produtivo de médio e longo prazo, que este sim recolocaria a economia numa trajetória de desenvolvimento. Esta limitação às despesas federais poderá, no seu entender, pôr em causa o papel do Estado enquanto prestador de serviços na área da saúde, da educação, outras? Não creio. Não creio porque de alguma forma isso também não é definitivo e para toda a vida. Se problemas emergenciais surgirem, medidas emergenciais para contornar esses problemas ou para atacar esses problemas também são possíveis. Eu acho sim que
a medida é positiva porque ela disciplina a gastança pública, né? Mas, de novo, ela deveria ter sido tomada num conjunto de outras medidas que dessem um direcionamento para como a gente consegue retomar o crescimento econômico e não só como a gente deixa de gastar ou de investir ou de alocar o dinheiro público. Racionaliza a alocação de dinheiro, racionaliza porque força as entidades públicas a pensarem melhor, né, na alocação dos recursos, mas isso não é suficiente porque é uma medida mais passiva, mais reativa, uma situação de crise, e não uma medida prospectiva, proativa, de vislumbrar que horizonte a gente quer chegar e que caminhos a gente deve fazer para chegar neles. Voltando um pouco atrás à questão da reforma laboral, o que é que está em cima da mesa? É flexibilização, liberalização? Pois eu tenho acompanhado pouco, não posso me considerar bastante esclarecido na matéria, mas como cidadão, como professor que acompanha os atos e fatos políticos e econômicos do país, existe sim uma resistência, né, ao que o pessoal considera direitos adquiridos, mas até onde eu percebo, a reforma tem respeitado todos os direitos adquiridos, né, e tem sido procurado uma certa modernização, né, da legislação para incorporar mais brasileiros naquilo que a gente fala de força de trabalho formal, que muito da nossa economia é ainda baseada no trabalho informal. E essa reforma vem, eu diria, em boa hora, para também possibilitar uma formalização de categorias profissionais ou de vários profissionais que não conseguem a sua formalização por causa da rigidez da lei e por causa que ela não está adequada a uns tempos mais modernos, onde as relações de trabalho não são mais as que eram quando da Constituição ou da consolidação das leis do trabalho, que vem da época do Getúlio Vargas. Então, eu diria que é positiva, é bem-vinda, e a resistência é normal, e é bom que ela exista para que a gente consiga pensar melhor e fazer os ajustes necessários para que, uma vez aprovada, seja bem implementada e seja apoiada por todos os setores da sociedade. Tem-se falado muito na questão da quarta revolução industrial, a digitalização da economia. Como é que o Brasil se está a transformar e a adaptar a esta nova realidade? Está a acompanhar este ritmo acelerado de mudança na economia global? Há uma nova economia no Brasil também? Nós temos o nosso setor de software bastante bem desenvolvido. Eu costumo brincar com isso, de que enquanto os americanos, ainda na eleição do Bush, tiveram que recontar os votos no papel, nós temos a nossa urna eletrônica, né? Os brasileiros exercem o seu direito democrático de eleger seus presidentes eletronicamente. E nós, inclusive, temos alugado ou emprestado essas urnas para outras democracias que têm solicitado. Então, nós temos e-government bastante avançado nessa direção. Eu diria que nessa área nós estamos acompanhando relativamente bem os desenvolvimentos que têm acontecido em outras partes do mundo. Mas a nível, por exemplo, de startups e players globais nesta área, conhecemos várias grandes empresas chinesas, mas não tanto brasileiras, pelo menos fora do Brasil. Como é que é a situação no país? Pois é o que eu ia colocar. Nós temos alguma representatividade e alguma capacitação instalada no setor de software, mas não temos por trás dele um setor de hardware que o apoia. Né? Essa é uma das nossas deficiências neste setor de atividade. Né? Então, o nosso hardware, todo ele é dependente de importações e de outros desenvolvimentos em outros países. Em termos de startups no setor, ainda é tímido e, de novo, depende com quem nós comparamos. Se nós compararmos com a Argentina, nós estamos muito bem, mas se nós compararmos com a Coreia do Sul, por exemplo, não estamos muito bem. Sim. Depende com quem comparamos, e é sim uma área, um setor que nós poderíamos e deveríamos potencializar mais, ao menos ao meu juízo.
Então perdemos uma oportunidade muito grande nos últimos governos que apostaram na alocação do dinheiro público em setores, né, já consolidados e não portadores de futuro, né? E o exemplo mais clássico é o apoio à internacionalização de algumas empresas brasileiras, como esse setor de processamento de carne, né? Que não aporta nenhum novo conhecimento para o Brasil, nem em termos de criação de empregos, nem em termos de apropriação de novos conhecimentos. Então, existiram falhas no passado que a gente espera que sejam corrigidas nos próximos governos e, nesse sentido, a orientação, a indicação, e existe já um consenso bastante generalizado na sociedade, de que o Brasil precisa, sim, apoiar, né, setores mais intensivos em tecnologia, em conhecimento, né, para que eles, sim, consigam se alavancar e de pequenas e médias empresas se tornem grandes empresas, como a experiência internacional tem demonstrado. Pegando naquilo que disse há pouco, a questão da carne adulterada vendida do Brasil à China, que consequências é que este caso tem nas relações bilaterais e pergunto-lhe se já é uma questão ultrapassada nesta altura. Eu tenho a impressão que sim, que é uma questão ultrapassada. Eu tenho a impressão de que existiram, sim, evidências, né? O pessoal está ainda a provar, de que houve má-fé e ilegalidades na comercialização de produtos de alimentação em alguns frigoríficos, basicamente, né? Mas não é um problema generalizado. Quer dizer, se você vai ver, o Brasil hoje é, se não o maior, um dos maiores exportadores de carnes para um número muito grande de países. E, obviamente, quando você é um grande produtor, né, alguns problemas saem do controle, você perde o controle. Né? Agora, é o mesmo caso de que nós acharmos que todos os produtos chineses não possuem qualidade, como existe um pouco esse pensamento ainda em alguns setores da sociedade brasileira ou de outras, e não é verdade. Este problema, a nível governamental, aparentemente foi resolvido com alguma rapidez. Perguntava-lhe, em termos de percepção pública, vai continuar a ser prejudicial para o Brasil a prazo? Não creio. Acho que foi superado, dado que a ação governamental foi bastante imediata, né? A busca de punição dos envolvidos, ou de investigação dos envolvidos, também foi bastante imediata, a ação da Polícia Federal, né? Ainda os processos andam, mas isto eu acredito que tem inibido, né, a continuidade desse tipo de problema que, de novo, foram fatos mais isolados que dentro de um universo muito grande sempre podem acontecer. Não deveriam, mas podem acontecer. Professor, este é um tema que lhe é caro e é um tema bastante extenso. Já não temos muito tempo, ainda assim perguntava-lhe o que é que o Brasil tem a aprender com a experiência de desenvolvimento da China? Puxa, o Brasil tem muita coisa a aprender com a experiência de desenvolvimento da China, assim como os demais países asiáticos, a começar pelo foco na educação dos seus cidadãos. Né? Quer dizer, todas as experiências de desenvolvimento asiático, né, enfatizaram muito a educação e o treinamento da sua força de trabalho. Isso é coisa que a gente pode fazer com muita facilidade, mas não sei por que não se faz. Né? A experiência de planejamento, né, também é muito forte no contexto asiático, de que na América Latina nunca conseguiu ser implementada, e no Brasil existiu alguma experiência no plano de metas do Juscelino Kubitschek, depois, na época militar, os 2 planos nacionais de desenvolvimento econômico, e não se retoma, né, isso de que é muito importante, e isso que qualquer grande corporação acaba fazendo, porque ela precisa ter um rumo, precisa ter um norte, precisa saber para onde ela vai, e o país não faz isso. O país fica sempre muito reativo às suas crises, né, e não consegue ter uma visão de futuro, não consegue saber como construir o seu próprio futuro. Isso dá para aprender, dá para fazer, e não precisamos contratar novos professores ou novas missões internacionais para nos ensinar. Então, eu tenho a impressão de que o aprendizado é bastante fácil, é visível, né? E a proatividade de todos os países asiáticos, especialmente dos chineses,
também é coisa que deve ser assimilada com uma rapidez muito maior do que a gente poderia imaginar e passar a executar. O Brasil tem participado dos booms de desenvolvimento econômico, tanto do japonês quanto do sul-coreano, como agora do chinês, muito mais reagindo, né? Muito mais respondendo às demandas do que se posicionando como um país sério, um país que tem o seu potencial e colocando mais proativamente o que ele gostaria de fazer, o que ele espera fazer e uma posição mais clara daquilo que ele gostaria de desenvolver com esses países, principalmente com a China agora, que está propondo aí um grande projeto de transformação da geopolítica internacional, que é o ressurgimento da estrada da seda, da faixa e da rota oceânica, que, e aí a minha crítica, não chegou ou não foi pensada, não foi estendida, como no passado já se pensou que seria para a América Latina. Né? O próprio, puxa, agora esqueci o nome, Casa Grande de Senzala, ele tem lá uma passagem, Gilberto Freire, tem uma passagem que ele fala da possibilidade dos chineses estenderem a rota até a América Latina. Então não é uma coisa nova, mas é uma coisa que, nesse momento, altamente necessária, dado que o Brasil, é um dos grandes fornecedores, quer de matérias-primas minerais, quer de matérias-primas vegetais, para um grande consumidor que não vai perder a sua vitalidade, que é o mercado chinês. A terminar, professor, costuma dizer-se, é um clichê, que o Brasil é o país do futuro, mas é sempre o país do futuro, ou seja, acaba por nunca concretizar as potencialidades que tem. Quando é que vai ser o momento do Brasil? Pois eu acho que já é o momento. Né? Eu também, nas minhas aulas, quando a minha intenção é ser mais crítico, eu uso dessa expressão, porque é um livro de 1916, 1919, de um alemão, se não me engano, que esteve no Brasil, mas que foi ressuscitado pelo general de Gaulle em visita ao Brasil, que o Brasil é o país do futuro e o futuro nunca chega. Eu acho que o Brasil é jovem, né? O processo de formação social brasileiro, né, bastante jovem, a nossa república é jovem, e se nós vamos comparar, de novo o problema depende com quem a gente compara, né, com as experiências europeias, elas foram muito mais seculares, né, do que a nossa experiência de constituição social e de organização social, que ela tem muito pouco tempo. Né? Então, depende como a gente considera, com quem a gente compara. Se nós formos ver, na nossa jovem democracia, ela tem amadurecido muito mais rapidamente que outras democracias. E a sociedade brasileira tem incorporado muito mais cidadãos, e de uma maneira bastante significativa, se comparado com a incorporação de outros em outras sociedades. Então, depende de como se compara. E o processo, é óbvio, não é tudo aquilo que a gente gostaria, mas é o possível e nós estamos nessa trajetória. Professor, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado por me convidar e obrigado pelos seus telespectadores que nos escutaram. Nós voltamos para a semana, contamos consigo. Até lá.